Como anda a sua vida financeira? Sabia que daqui a pouquinho a gente vai ter vários milionários por aí? Será que você vai ser um deles? Um toque de esperança hoje derrama essa notícia boa. Olha aí. Brasil deverá ter mais de 500 mil milionários até 2026. Olha que notícia maravilhosa! O Brasil vai ter um boom de milionários. Eu recebo, serei eu uma dessas. E você aí também pode ser, porque eu trouxe aqui hoje uma pessoa muito especial para cuidar das suas finanças, o Werleis Rodrigues, da Concatenar Desenvolvimento Gerencial, e que criou esse produto maravilhoso, CFA, Controle Financeiro por Áudio. É isso mesmo, Werleis. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Dani, o convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando aí do nosso último produto, né, que é o CFA, que é exatamente isso, um controle financeiro por comando de voz. Mas vamos falar um pouquinho antes do que você fazia, porque você fez uma transição de carreira, né? Como é que foi isso? Exatamente. A minha formação é psicologia. E antes eu era comprador e resolvi fazer psicologia porque eu queria ajudar no sofrimento mental das pessoas. Entrei na Santa Casa, fiquei lá por 9 anos, né? Mas acabei ficando no RH. O sonho de ir para a clínica foi adiado temporariamente. E com essa entrada no RH, eu acabei ficando 20 anos trabalhando com recursos humanos. E no setor de recursos humanos, é o setor onde você identifica aquelas pessoas que estão com problemas financeiros e que também sofrem por causa disso. Tem uma pesquisa da CDL que relaciona os principais sentimentos negativos de quem está inadimplente. A ansiedade é a campeã, seguido por estresse, depressão, né, irritação. Então, vários sintomas gerados por essa questão da inadimplência. E aí surgiu a ideia de abrir a Concatenar em 2016 para levar conhecimentos de educação financeira e ajudar a aliviar o sofrimento mental através da educação. Que lindo! Mas aí você já tinha também toda essa veia para o financeiro também na sua própria vida. Eu falo que eu sou um psicólogo que gosta de números, né? Pois é. Apaixonado com Excel, né? Amo Excel. Ai, meu Deus. E comecei a estudar educação financeira em 2010, quando meu filho nasceu, e que eu fiquei 8 meses desempregado, né? Então, foi um período tumultuado. Imagina. Por causa disso. E eu falei, eu tenho que aprender como que funciona essa relação com o dinheiro. E eu vi que não era um bicho de 7 cabeças, né? E quando eu comecei a desenvolver e aperfeiçoar nesse tema, eu quis expandir e levar esse conhecimento para o máximo de pessoas que eu pudesse. E aí abri a Concatenar em 2016, já são 7 anos, né, que nós estamos levando essa informação e atendendo as pessoas em palestras. Entrei para o Sebrae, sou credenciado do Sebrae também há 4 anos. Eu fui percebendo uma dificuldade das pessoas em conseguir preencher uma planilha de Excel. Depois eu fui descobrir, né, só 9% das pessoas conseguem usar uma planilha de Excel. Então eu tentei planilhas, tentei aplicativos tradicionais, só 7% das pessoas conseguem usar aplicativo. Foi quando surgiu a ideia de simplificar e facilitar essa organização financeira. E aí nasceu o CFA. O CFA, então, ele veio para atender essa dor de quem tem dificuldades com aplicativos, com planilhas, né? E substituindo principalmente o caderninho, que ainda é o favorito da maioria das pessoas. É o meu, vou te falar que é o meu. E agora eu detesto ler livro no celular, não consigo, eu sou do papel, né? Agora imagina se você pudesse organizar simplesmente mandando um áudio ou uma mensagem. Áudio é igualzinho um caderninho. Às vezes eu escrevo para mim mesma, né? Eu tenho eu mesma aqui para eu escrever. E aí eu vou fazendo alguns controles assim da minha vida, algumas coisas que eu lembro, né, né, algumas ideias eu vou escrevendo para mim mesma. Então,
você pegou bem um nicho assim, né? Que realmente é o que a gente usa mesmo, é o áudio e ali o nosso novo caderninho, né? Aqui no telefone. Eu tô achando que a Santa Casa é um polo de pessoas altruístas. Semana passada a gente teve aqui o Thiago Elvis, do 1001 Sorrisos, que também começou na Santa Casa. E 1001 não, né? 1000 Sorrisos, né? E ele começou na Santa Casa e foi ajudar pessoas. Você começou na Santa Casa e foi ajudar pessoas. Eu sou muito grato à Santa Casa, né? Eu fui o primeiro estagiário homem lá do setor de recursos humanos. Olha que legal. E tive uma carreira muito bacana, né? Passei pelo setor de assessoria, fui gerente de projetos do hospital, 1000 leitos SUS, que foi um projeto de ampliação. Depois acabei voltando para o RH. Mas continuo tendo uma relação muito boa com o pessoal. A gente está até retomando um projeto de levar o CFA e palestras de educação financeira para os funcionários da Santa Casa, e que em 2024 já vamos estar com força total, se Deus quiser. Que maravilha! Eu acho que educação financeira, né, tinha que ser ensinada dentro das escolas, né? Educação financeira, direito, né? Tem algumas coisas que tinham que ser ensinadas para a gente desde criança, né? Porque é o que a gente vive mesmo na nossa vida cotidiana aí, né? Essa foi uma das percepções que eu tive, né? Eu acho que todo mundo tem que entender de dinheiro. Não só o pessoal da área técnica, né, quem estuda finanças, mas todos nós dependemos do dinheiro na sociedade que a gente vive. Exatamente. Então a gente precisa saber como funciona, como fazer para multiplicá-lo, né? Só que antes de se tornar um investidor, para você aprender formas mais rápidas de fazer esse dinheiro multiplicar, você precisa ter o dinheiro. Então a gente precisa trabalhar a parte comportamental, esses conceitos de crenças limitantes, principalmente. Exatamente. E na nossa metodologia a gente foi incluindo um pouquinho disso tudo, né? O próprio áudio é para a gente trabalhar questões comportamentais, de autoconsciência, a questão da frequência, né? De você estar o tempo todo prestando atenção nas suas finanças, é uma forma de você perceber os seus gastos, porque o nosso inconsciente passa a perna na gente o tempo todo. Exatamente. Né? Então, a metodologia que a gente não abandona os nossos clientes. Nós estamos 24 horas atento e acompanhando cada passo dele. E o dinheiro tem que circular, né? E a pessoa endividada também vira uma pessoa infeliz, né? Pior no trabalho. Então, essa educação financeira ela é interessante para toda a sociedade, né? Para o indivíduo e para toda a sociedade. Me explica como é que é essa coisa do áudio. Você está falando aí, né, que a pessoa acaba atinando mais, né? Como é que é? Eu viro e falo assim, Welles, eu gastei aqui um sorvete, uma roupa supérfluo. Como é que é isso? Você ficou sendo terapeuta também das pessoas no áudio? É uma espécie disso Você juntou mesmo. as duas coisas, né? Eu percebi que deixar as pessoas, às vezes, sozinha com uma planilha, era muito difícil, né? E acho que veio dessa noção de terapia também, a gente se cura com o outro, né? Então, o fato dele saber que tem alguém ouvindo, um outro ser humano ouvindo, né? Que eu falo que a nossa inteligência é humana por causa disso, isso faz sentido para a pessoa. E na hora que ela está te mandando, né? Paguei uma roupa, fala o valor e ela tem que dar uma nota para esse gasto. Se ele é essencial, se ele é importante, se ele é supérfluo. Olha que isso legal. também vai trabalhando a autoconsciência. E ela tem que fazer isso para tudo, né? Desde uma bala até a prestação da casa, né? E aí ela vai tendo essa noção de quanto que ela está gastando com cada coisa. E no final ela recebe um relatório super detalhado, um dossiê, explicando onde estão os grandes vilões do orçamento, aonde que ela deve economizar. Então a gente faz um trabalho e manda esse relatório quinzenalmente para cada cliente. Que bacana. Aí vem lá escrito, isso aqui foi supérfluo. Gastou isso tantos aqui foi... reais com supérfluo. E tem alguns casos muito engraçados, né? Por exemplo, teve uma cliente que ela mencionou e ela percebeu que na mesma semana ela era o terceiro gasto com delivery. Não.
E aí ela estava lançando R$ 80, delivery supérfluo. E aí ela comentou, gente, é o terceiro essa semana. Pode anotar aí que a partir de segunda-feira eu estou trocando este gasto por um personal. Ai, que ótimo. Isso aí a gente fala nada, a gente não julga, né? A gente só faz os registros. E na outra semana ela já passou a lançar. E ela ainda comentou, né? R$ 300 personal, não falei que eu ia trocar, anota aí, gasto essencial. Então foi muito bacana, tem vários feedbacks assim, é muito legal. Espetáculo, gente, imagina tudo que você não ouve ainda. Ah, tem muitas histórias. Ai, que maravilha. A gente tem uma notícia também da Black Friday, né? Que a gente está falando disso, como é que é importante o dinheiro circular, né? O pessoal faz Black Friday aí, mas olha só, olha lá, 90% da população brasileira ganha menos de R$ 3.000 por mês. Aí, você imagina, aí tem uma Black Friday, as empresas estão todas lá maravilhosas, esperando, né, o consumo. Tudo bem que às vezes vem consumo, né, a pessoa consome e se endivida, né? Consome e consome. A pessoa consome e se endivida. Mas você vê, a pessoa não tem nem dinheiro para ir comprar na Black Friday. Esse estímulo, né, para o consumo, a gente é bombardeado o tempo todo. E aí a gente vê a importância da educação financeira, porque tem muita gente que inclusive compra itens que não precisa, né? Mas porque está em promoção, eu vou levar, né? Achando que é uma oportunidade, mas na verdade ela às vezes está se endividando. Hoje a gente tem um índice aí que 80% das pessoas são endividadas por causa do cartão de crédito, exatamente por comprar sem planejamento, né? Sem saber a melhor hora de comprar e se realmente precisa daquele material, daquele item ou não. Agora, aquela notícia no início que a gente viu, né, de que a gente vai ter milhões de milionários, né? Vai ter um aumento, né, significativo aí de milionários até 2026. Você acha que isso se deve ao quê? Essa foi uma pesquisa, né, que saiu recente, inclusive é uma tendência mundial. E no Brasil a gente deve ter um aumento de 40% dos milionários no Brasil, ultrapassando a marca aí de 500 mil milionários no Brasil. E eu acho que é formas de ver, né? Mas eu acredito que a gente está numa área também muito abundante. A gente nunca teve acesso tão fácil à informação, aos meios de divulgação, às redes sociais, e vários milionários, né? Várias pessoas que estão chegando estão atentas a essas oportunidades e hoje a informação consegue chegar muito mais fácil em qualquer canto do mundo. Nós já temos o CFA, por exemplo, até em Portugal, né? Tem um cliente em Portugal. Olha. E imagina alguns anos atrás, isso era praticamente impossível. Então hoje você perdeu essas questões de barreiras geográficas e está uma área muito bacana para quem quer se desenvolver e correr atrás. Como é que funciona exatamente? Porque você tem o curso, né, na Hotmart, não é isso? Sim. Como é que é isso lá? A pessoa tem informações, ela lê, tem uma parte teórica, uma parte prática, como é que é isso? O nosso trabalho, ele tem o propósito de atender principalmente a esse público, né, que tem uma renda inferior a R$ 3.500. Uma consultoria financeira ainda é um item muito caro, né? Normalmente só dedicados ao público A, né? Que tem condição de pagar um consultor. E aí, para a gente conseguir quebrar essa questão do preço, eu fui para a Hotmart, gravei toda a metodologia do CFA, que não é apenas uma planilha financeira por áudio. Ela contém vídeos ensinando parte teórica, a gente trabalha com planejamento financeiro dos 4 potes, ensina a técnica 70-30, onde você deve economizar 30% do que você ganha e viver com 70%. Então a gente explica a parte da educação financeira, da metodologia e a parte da interpretação dos relatórios. Como que você vai analisar cada gráfico, cada informação, para não ser só um gráfico que você pega aquela informação pronta, mas que você saiba interpretar e onde agir para ter um melhor resultado financeiro. Então lá você vai encontrar gráfico de Pareto, despesas por categoria, despesas fixas, variáveis, onde estão os grandes vilões do seu orçamento. Então
Então tudo isso está gravado em vídeo, com mais 4 planilhas também, todas autoexplicativas, com videoaulas. E aí, através dessa metodologia gravada, a gente consegue atingir um público maior e num preço bastante acessível. Explica para o pessoal o que é gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto, né, é onde se concentram as maiores despesas. Por exemplo, é muito comum a pessoa que quer economizar, ela corta no sorvete que vai tomar com o filho, ela corta numa despesa pequena, que quando você vai analisar o conjunto dos gastos, aquela despesa representa 1%, 2% da despesa. Então não é cortando no cafezinho que vai te fazer ter um melhor resultado. Você precisa descobrir quais são os seus grandes vilões. Então nesse gráfico você vai descobrir os seus maiores gastos, se é habitação, se é transporte, se é lazer, se é vestuário. E é lá que você deve concentrar os seus esforços, porque atacando os grandes gastos, né, os elefantes primeiro, você vai ter uma redução significativa e depois você vai abaixando para as demais categorias. Você tem alguma história assim bacana de uma pessoa que mudou a vida? Porque ela fazendo essa educação financeira, ela tendo essa educação financeira, acaba sobrando dinheiro para outras coisas, né? Ou ela realizando sonhos, né? Você tem algum dado assim, algum caso? A gente tem um caso muito interessante, né, de uma família. Foi logo no início, quando eu comecei a trabalhar e já sabia dessa importância da organização financeira. Era uma família de 4 pessoas e eles me chamaram porque queria reduzir os gastos para R$7.000. E eles gastavam, né, segundo o pai da família, em torno de R$9.000. Quando, falei, mas vamos mapear primeiro. Quando nós fomos fazer o diagnóstico de tudo que eles gastavam, e eu fui apresentar o relatório, nós descobrimos que eles gastavam R$12.000. Então é muito... E eu vejo que isso é comum. Depois que você começa a fazer o CFA, por exemplo, a maioria das pessoas assustam, porque o gasto é até 30% a mais do que elas acham. E o que eles acharam disso? Ele deu um pulo da cadeira, né? Ficou muito vermelho e começou a tomar as decisões que precisavam ser tomadas, né? Como desfazer de um carro, eles tinham 3 carros, né? E viu que tinha muitos gastos desnecessários. E aí a gente conseguiu fazer essa ponte, né? Que é de devedor para investidor. Né? Olha, então é onde que eu vi. Precisa desse acompanhamento dia a dia. Não tem como você fazer um período e parar, né? Então tem que ser algo constante, assim como a academia. Quanto mais você entra, mais em forma você vai ficando, melhor você vai ficando e aumentando seus resultados gradativamente. Aí às vezes ele vai ser um desses milionários aí, né? Torço que não seja só ele, né? Mas que estejamos juntos em 2026. Amém, nesse mesmo barco. Ô Werleis, quando você fez a transição de carreira, você não largou tudo, né? Você fez realmente uma transição, porque as pessoas acham que transição de carreira muitas vezes é assim, vou mudar agora para essa profissão e larga tudo. Não é, né? Não. Você teve todo esse cuidado também financeiro, né? Planejamento. Eu acho que o planejamento é fundamental, né? A gente já vinha conversando, na última empresa eu trabalhei 11 anos, né, como gerente de recursos humanos. Os últimos 2 anos a gente já veio conversando, fazendo essa transição, preparando financeiramente exatamente para esse período de transição, para que você faça uma transição tranquila e consiga, inclusive, poder estar aqui, né, em pleno dia útil, coisas que não me permitia antigamente. Essa e viver esse liberdade de propósito. tempo, né? E realmente assim, descobrir e viver esse propósito que acho que é ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. É isso que me motiva, é isso que me deixa animado aí para trabalhar todos os dias. Você nunca imaginou, né, que você ia formar em psicologia e hoje está vivendo, ajudando pessoas de outra maneira, né? Eu achei que eu ia virar um Freud, né? Trabalhando no consultório, com cachimbo, e fui totalmente diferente, né? Que maravilha. Mas acho que eu acabei atingindo o mesmo objetivo, Lógico. que é ajudando as pessoas a aliviar esse sofrimento mental,
mesmo que por uma via financeira. Né? E é um acréscimo, né? É uma junção, né, da psicologia agora com as finanças, né? Exato. Joãozinho, coloca aquela reportagem pra gente. Eu quero saber se eu tô rica, pobre, intermediária, lá. Segura um pouquinho aí, Joãozinho. Quão rico você é? Olha lá. Patrimônio acima de 8.360 dólares, ou seja, 43 mil reais, você está entre os 50% mais ricos do mundo. Patrimônio acima de 711 mil reais, você está entre os 10% mais ricos do mundo. E o patrimônio de 5,9 milhões está entre o 1% mais rico do mundo. Eu estou... até 2026, entre o 1%, hein? Glória a Deus! Tomara. Nós estaremos, né? Me explica um pouquinho como é que eles chegaram nesses números aí, Werles? Esse é um levantamento mundial, né? Feito, inclusive, com base no dólar, que até para você se tornar um milionário, eles consideram que você tenha $1 milhão, né? Para ter esse número. E até no Brasil é muito interessante, né? Quando você observa que 90% das pessoas ganham menos de R$ 3.500, então eu atendo várias pessoas acima dessa faixa e eu falo, né? Você sabia que você está entre os 10% mais ricos da população? Olha que legal. E a maioria se assusta, né? Porque fala, não é possível, né? Porque a classe média, às vezes, ela não percebe que a gente vive num país de terceiro mundo e que muitas vezes a gente gasta o equivalente a 4, 5, 10 salários que uma família viveria com apenas um. E a gente não percebe, porque a gente vai aumentando o nosso padrão de vida, isso é natural, né? O pai rico e o pai pobre fala da corrida dos ratos, que é, o que é isso? É que se você ganha 1.000, você gasta 1.000. Você ganha 10, você gasta 10, você ganha 30, você gasta 30. É verdade. Sem perceber. E aí, quando você não tem uma educação, que você consegue estabelecer um teto de gastos, você vai simplesmente gastando tudo aquilo que você consegue. E é uma questão de mentalidade, né? Você vê que tem pesquisas com ganhadores de Mega Sena, que em menos de 5 anos ele já perdeu toda aquela fortuna. Porque... E é o contrário, né? Alguns empresários que perdem tudo e rapidamente se recuperam. Vem muito daquelas crenças limitantes, né, que a gente falou, né? O cara já tá... O Trump mesmo, o próprio Trump, ele caiu, se ergueu aí, sei lá quantas vezes, né? Exatamente. É até bíblico, né? Fala que se você não consegue administrar bem o pouco, também não vai conseguir administrar o muito. Então é uma questão de mentalidade. Se você não é fiel no pouco, não será no muito. No muito. E eu tenho casos, né, de vários clientes que às vezes pegava dinheiro emprestado com a diarista, né, com pessoas com renda muito inferior, mas que elas tinham uma vida financeira mais saudável, porque elas conseguiam viver com menos do que ganha e com isso acumular um capital, acumular uma poupança ali. Que maravilha! Werles, adorei você aqui. Vou querer o CFA. Vai ser um prazer. Controle financeiro por áudio, sensacional. E o bom é que é acessível a todas as pessoas, né? Não só pessoas de poder aquisitivo maior, né? Pessoas as que mais precisam, né? Do poder aquisitivo menor. Queria agradecer, então, concatenar, né? Desenvolvimento gerencial e principalmente fiquei muito feliz e muito interessada nesse CFA. Obrigada por você ter vindo e eu queria terminar com um videozinho seu que eu recebi. Vamos lá? Vamos. Você sabia que 79% das famílias de BH estão endividadas? Você aí, sabe detalhar o que ganha e gasta todo mês? A desorganização é um dos principais motivos. Os vilões, aquelas pequenas despesas variáveis que ninguém dá atenção. Veja só, uma família acreditava gastar R$9.000 por mês. Após um mês de uso do controle financeiro por áudio, descobrimos que os gastos, na verdade, chegavam a R$12.000 por mês.
O CFA os ajudou a reduzir esse valor em 40%, fixando um teto de R$ 7.000. O desejo de organizar as finanças fez a diferença no resultado dessa família. Você se identificou com essa história? Com o CFA, você envia suas despesas por áudio e nós montamos os relatórios com dicas de onde você pode melhorar. A organização financeira é o primeiro passo para realizar os seus sonhos. Vamos começar?